Você viu, o número de ataques antissemitas tem crescido no Brasil, mas não apenas aqui, no mundo inteiro, como a gente tem imagens registradas na França. Vejam aí, estrelas de Davi pintadas em prédios e muros da capital, Paris, exatamente como acontecia ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus eram perseguidos na Alemanha nazista. É exatamente sobre esse cenário, sobre essa atmosfera, que eu converso com Cláudio Lotenberg. Ele é presidente da Confederação Israelita do Brasil. Doutor Lotenberg, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Hoje, o senhor viu, nós tivemos a prisão desses dois homens aqui no nosso país, suspeitos de planejar ataques a prédios da comunidade judaica. É claro que a gente ainda precisa conhecer melhor os detalhes dessa investigação, mas qual é a sua visão? Como o senhor enxerga esse possível desmantelamento de um grupo que planejava ataques a judeus aqui no Brasil? Boa noite, Márcio. Na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que registrar o reconhecimento de um trabalho muito bem feito pela nossa Polícia Federal, que, dentro da sua autonomia, exerce de forma técnica, competente e absolutamente sem politizar algo que é importante, que é cuidar da segurança dos cidadãos brasileiros. E vejo com uma preocupação, porque acho que, muito embora isso, claro, de fato tenha aí um direcionamento em relação às entidades judaicas, né? Isso tudo tem que ser levantado e apurado, isso se traduz numa ação do terrorismo internacional. Significa dizer que aquilo que está acontecendo em Israel, e acho que reafirma-se isso, é uma ação engendrada, na qual existe uma participação de entidades ligadas ao Irã. Há pouco vocês descreveram fatores e coisas que aconteceram no passado, o episódio da AMIA, e, portanto, é um mundo absolutista, um mundo do negacionismo, um mundo que se nega a conviver dentro do espectro democrático, se contrapondo ao mundo da liberdade. Logicamente, isso, num primeiro momento, pode ser direcionado às entidades judaicas, mas, evidentemente, é a importação do terror. Nós temos que trabalhar contra isso, continuar colaborando com as autoridades, e eu tenho certeza que nós vamos ter aí fatores que serão bastante surpreendentes e, quem sabe, iluminem um pouco mais, principalmente aqueles que fazem papel dentro da estrutura de governo e não só de Estado, né? Um juízo um pouco mais crítico de que posição devemos assumir, se ao lado das democracias ou se ao lado de regimes que apoiam estratégias terroristas, como é o caso do Hamas. O senhor chegou a elogiar a Polícia Federal nessa investigação desses dois homens presos aqui em São Paulo, a busca no Líbano por outros possíveis integrantes do Hezbollah, brasileiros que fariam parte desse grupo. Essa ação, esse movimento foi até elogiado pelo gabinete de Benjamin Netanyahu, nós mostramos isso no começo do CNN Prime Time. Mas, no geral, em meio a esse aumento de ataques antissemitas no Brasil, como o senhor vê, no geral, a ação das polícias? Está havendo investigação para descobrir a origem desses ataques? Está havendo investigação, descoberta, prisões, julgamentos desses criminosos? Os ministérios públicos têm se mostrado muito sensíveis. Não é de hoje que a Confederação Israelita do Brasil tem pactuado acordos. Toda a questão do discurso de ódio é um discurso que tem sido combatido dentro dos órgãos das estruturas de Estado do nosso país. Portanto, a leitura ela é positiva. Evidentemente, o que não é positivo é a quantidade de denúncias que surgem, o quanto isso estava dormente, o quanto agora isso se recrudesce. A mistura de entendimentos, de leituras, porque podem existir, é verdade, críticas em relação ao Estado de Israel, ao seu governo, mas evidentemente que isso, em absoluto, não justifica os movimentos de natureza antissemita. O antissemitismo é um racismo. O antissemitismo é talvez aquilo que há de mais odioso, no sentido de, no fundo, se expressar em relação a uma minoria, mas simboliza uma sociedade imatura em respeito a todas as minorias. Então, isso, para mim, é surpreendente ver esses números que são estarrecedores neste momento. Doutor Cláudio, quem também participa dessa entrevista e faz perguntas ao senhor é a nossa analista Thaís Arbex. Thaís, por favor.
Boa noite, presidente. Presidente, não tenho como não tratar de um tema que também nos interessa muito, que é a saída dos brasileiros ali da faixa de Gaza. Hoje, o embaixador de Israel aqui no Brasil deu uma declaração de público dizendo que Israel tem todo o interesse que os brasileiros saiam daquela região. Como que o senhor tem visto essa série de adiamentos da data possível da saída desses brasileiros e qual o caminho que o senhor enxerga para a solução desse caso específico? Nem vou falar do conflito porque seria talvez exigir demais do senhor nesse momento. Thaís, é um prazer estar com você. Veja, qual poderia ser a posição contrária de Israel em relação à liberação de qualquer estrangeiro que ali se localiza? Por que haveria algo em específico em relação aos brasileiros? Será que é só Israel que é responsável? Evidentemente que Israel não é responsável e não se opõe. Tem que se lembrar que essa evacuação está acontecendo através de uma fronteira com o Egito. Cabe ao Egito, ele sim, autorizar. Por que essa mudança de planos? Tem que perguntar para o Egito isso. Israel não tem autoridade nenhuma acerca daquilo que o Egito decide. Portanto, mais uma projeção daqueles que querem também, na questão da evacuação das pessoas, criar uma situação de constrangimento com o Estado de Israel. Quer dizer, é lamentável essa leitura e lamentável essa interpretação. Aliás, é lamentável a maneira como alguns líderes do nosso país têm no fundo, se manifestado em relação a esse tema. Quando parte de um grupo de ignorantes, né, que no fundo misturam todos os cenários, eu acho que até pode ser compreensível. Agora, imagino que as pessoas que têm um papel de representatividade, normalmente ligados com suporte à diplomacia, o mínimo que a gente poderia imaginar é que deveria haver um mínimo de conhecimento. Né? Agora, o que não pode acontecer, e aí sim o Egito está criando essa barreira, e até ninguém gostaria, é que por parte daqueles que estão sendo transferidos, eles estão, de certa forma, no tal corredor humanitário, incluindo assassinos pertencentes ao grupo Hamas, que estão aí feridos, que na verdade querem aproveitar esse gesto que é necessário, que é importante, que é humanitário, mas não efetivamente para permitir que criminosos terroristas possam se aproveitar de uma válvula de escape. Cláudio Luttenberg, presidente da Confederação Israelita no Brasil. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Agradeço também a Thaís Arbex. Boa noite, doutor Luttenberg. Boa noite, Márcio. É um prazer estar com vocês.